A gente vai falar agora com o senador Vanderlan Cardoso, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Senador, seja muito bem-vindo ao Bastidores CNN. Senador, o Senado Federal, voltou a avaliar justamente a possibilidade de estipular mandatos a ministros do Supremo Tribunal Federal. Queria ouvir o senhor sobre essa iniciativa, porque quando a gente fala sobre Congresso, tentando colocar limites à atuação do Supremo, a gente de cara lembra aquele embate tão ferrenho que tivemos durante o governo Jair Bolsonaro e aquela crise constante entre os poderes. A gente está diante de um repeteco do que vimos no governo Jair Bolsonaro? Bem, boa tarde, Renata, boa tarde, Gustavo, a todos aqueles que estão nos assistindo, uma boa tarde especial. Olha, Renata, está crescendo muito no Senado Federal, com senadores e senadoras, essa tese dos 8 anos, mandato para os ministros. Eu acho que nesses últimos acontecimentos, nessa interferência que houve aí do STF em algumas questões que do Senado Federal, do Congresso Nacional, então tem crescido bastante. Você pode ver que a questão do marco temporal foi uma reação ao que o Supremo fez, em colocar em julgamento uma questão que já estava praticamente pacificada no nosso país. Isso aí está gerando muita insegurança jurídica, instabilidade, muitas e muitas, milhares e milhares de famílias apavoradas com essa decisão que houve. Então, com certeza, se continuarmos dessa maneira, ou seja, a corda esticou demais. Então, se ela começar a arrebentar, e parece que começou a arrebentar, pode ser que sim, seja levado adiante esse projeto aí de mandato para o Supremo, ministro do Supremo. O senhor estava falando agora, senador, a respeito do marco temporal. É outro assunto polêmico que tem afetado a relação entre o Judiciário e o Legislativo. O Senado aprovou o projeto de lei que define o marco temporal. Mas como trouxemos aqui no Bastidores CNN, a informação de aliados é de que o presidente Lula, e a gente vai tratar disso daqui a pouco com mais detalhes, deve fazer vetos parciais ao projeto de lei. Considerando esse cenário de veto parcial, que pontos o senhor defende que sejam mantidos? Olha, com raras exceções ali, praticamente todo o projeto ele é muito bom, ele dá segurança para que as pessoas que acreditaram, principalmente porque essas famílias, a maioria delas, posso dizer que mais de 90% dessas famílias, elas foram por incentivo do próprio governo, na década de 70, na década de 80, em que a reforma agrária feita pelos militares incentivou para que a população, que o povo fosse ocupar a Amazônia Legal. A maioria dos conflitos que existem é na Amazônia Legal, começando aqui de Mato Grosso, pela cidade de Barra do Garça, descendo indo até Roraima, Amapá, Rondônia e assim por diante. Então, o governo foi o maior incentivador. E as pessoas que foram para ali, elas foram acreditando que o governo tinha todos esses dados. E agora gera essa insegurança jurídica. Então, o projeto que foi aprovado, ele é um projeto bom e ele atende, sim, aos interesses não somente dessas famílias, mas também de toda uma população que, mesmo não tendo aí seus investimentos, a sua vida, os seus recursos, sua vida, seus esforços aplicados nessas áreas, que possam ter essa segurança. Esse pessoal produz muito e a maioria deles são pequenos produtores, agricultura familiar. Se fala muito do latifúndio, do grande e tudo, mas a maioria são de pequenos produtores de agricultura familiar. Eu quero falar para você, Gustavo, aproveitando essa oportunidade, você e a Renata, eu sou filho de um ex-assentado do INCRA, do Projeto de Reforma Agrária. Nós fomos para o estado de Roraima na década de 80 por incentivo do governo, e meu pai foi porque não tinha condições de ter terra aqui no estado de Goiás, e nem aqui próximo. Então, nós fomos para Roraima. E ali foi adquirido uma área, um requerimento de uma área do INCRA, e ali foi incentivado pelo governo a que se formasse pastagem, que se fizesse benfeitorias para ter direito à escritura. E pouco tempo depois, caboclos vindo da Guiana Inglesa se achou lá de formar, e a FUNAI disse que ali tinha uma reserva indígena. E meu pai, que tinha um sonho de ter um pequeno pedaço de terra,
ele foi desapropriado sem pagamento, somente das benfeitorias que, depois que saiu, alguns anos depois, não deu para comprar nem um carro velho. Então, eu conheço bem essa questão da reforma agrária e por isso que eu defendo o marco temporal. O estado de Roraima, em que eu morei, me falo com propriedade, o estado de Roraima só deve ter ali hoje 18%, 22% de áreas que podem ser usadas para plantar, para gerar emprego e renda. Senador, o senhor disse que a corda esticou na relação com o Supremo Tribunal Federal. O novo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, essa informação que a Thais Arbex, nossa analista de política, trouxe, procurou alguns parlamentares de oposição para conversar e até da base governista. Ele chegou a procurar o senhor para conversar, para tentar colocar panos quentes nesse momento? Não teve conversa, até mesmo porque você está se referindo ao novo presidente do Supremo? Isso. Não, até mesmo que ele tomou posse agora. Nós tivemos aí ainda o ano passado um contato com o nosso gabinete para que a gente tivesse uma conversa que acabou não vindo a se concretizar. Queria ver a nossa opinião. Achei um gesto elegante do ministro Barroso que antes de tomar posse queria ouvir a nossa opinião. Disse que assim que ele tomasse posse, eu procuraria para estar conversando e levar a nossa impressão, e até mesmo em tom conciliatório, porque está ficando vergonhoso para nós, Uri. Se continuarmos dessa maneira, nós não temos mais condições de sair na rua. Nossos eleitores estão cobrando uma posição do Senado Federal em legislar. Nós não queremos interferir no STF, não queremos interferir em outro poder, mas nós queremos legislar. Legislar. Então, não definindo o que é de droga, o percentual de droga que tem que ser usado. Droga é droga. Isso é uma função do Congresso Nacional. Então, tem que ser... As leis com o Congresso Nacional. Não pode um poder estar interferindo tanto no outro poder. Senador, não quero deixar de perguntar para o senhor, já que o senhor está presidindo, claro, a CAI, né, a Comissão de Assuntos Econômicos, sobre reforma tributária. A gente está na expectativa da apresentação do relatório do grupo de trabalho da reforma. Quais sugestões a gente deve ver feitas sobre, por exemplo, Conselho Federativo e Fundo de Compensação? Renata, o grupo de trabalho que nós criamos na CAI, até mesmo antes da aprovação na Câmara dos Deputados, é para colaborar, levar sugestões, e essas sugestões podem ser através de emendas e também em diálogo nas audiências públicas, o que nós estamos ouvindo, senadores e senadoras nessas audiências públicas, que está acontecendo em diversas outras comissões. Munir o nosso relator, que é o senador Eduardo Braga, que está trabalhando, feito um leão mesmo, com o problema que ele tem na perna, que aconteceu, mas dialogando, conversando, recebendo setores, e todos estão dessa forma, todos senadores e senadoras ouvindo segmentos. Então, nós estamos no calendário do relator Eduardo Braga. Já foi realmente aí adiada, já uma ou duas vezes, uma discussão como essa, que tem mais de 30 ou 40 anos, nós temos que ter um pouco mais de paciência em estar vendo os pontos ainda que podem ser melhorados do texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Você falou aí do Conselho Federativo, tem sim alguns pontos aí em que governadores, prefeitos, senadores ainda tem muita dúvida com a competência e a função desse Conselho. Qual vai ser a função do Senado Federal? Qual vai ser a função mesmo da Câmara dos Deputados, né? Então, há muitas dúvidas ainda com relação ao Conselho Federativo. Os governadores, e com razão, que passaram por eleições, os prefeitos, não querem deixar de ter ali as suas definições com relação aos impostos, principalmente os estados em desenvolvimento, como é o meu estado de Goiás, que precisa, sim, de ter um tratamento até diferenciado, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, com relação a cobrir, já que vai acabar os incentivos fiscais, o que vai vir para compensar isso. Então, está um pouco ainda em dúvida de senadores e senadoras. Então, nós vamos precisar de um tempo mais. Agora, nós estamos no calendário do relator. A nossa Comissão de Assuntos Econômicos, Renata,
Nós encerramos as audiências públicas porque o calendário do relator encerrava e ia apresentar dia 4. Como adiou, então nós vamos, próxima semana, estar fazendo novas audiências públicas, ouvindo governadores e ouvindo diversos segmentos, pessoas entendidas, para entender melhor, né, os setores, esses segmentos, aqueles que não foram incluídos. Por exemplo, eu fiquei estarrecido quando vi que o setor de saneamento, em que nós nos esforçamos tanto aqui no Senado Federal, no Congresso Nacional, para aprovar o marco legal do saneamento, estava ficando fora. Esse setor não pode ficar fora. O setor elétrico não pode ficar fora. Tem muitas tarifas ali e tem muitas concessões que esses que têm as concessões, essas empresas, precisam cumprir o contrato. Então, há muitas dúvidas que nós precisamos resolvê-las. Os biocombustíveis, que foi tão incentivado, né? Teve incentivo, teve acordos feitos, vai ter quebra de contrato. Então, tem muitas ainda perguntas que precisam ser respondidas, Renato. Não, senador, a gente vê só por esse teaser que o senhor deu, que o relator, o senador Eduardo Braga, vai ter muito trabalho para costurar esse relatório. Muito trabalho. Nós conversamos com o senador Vanderlan Cardoso, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Muito obrigado pela presença, senador, aqui no Bastidores CNN. Eu que agradeço. Um abraço, obrigado pela oportunidade.